Olá, linda e bela egrégora de Ares. Vamos para uma tiragem para sabermos quais as energias que vão influenciar a egrégora de Ares no próximo mês, né? Próximo mês, assim, junho, né? Nós ainda estamos a alguns dias de junho. Peço ajuda da Grande Loja Branca, da Grande Fraternidade Branca. Peço a orientação, a irradiação de energias do mestre El Moriarcan. Quais as energias para a egrégora de Ares no mês de junho? O que está por vir por aí? Senhores e senhoras, amigos e amigas da egrégora de Ares, vocês estão bem? Como que tem sido, né, para vocês? Vem muito à mente, né, o que ocorreu no Rio Grande do Sul, né? Que ainda está ocorrendo, né? A situação por lá não foi resolvida ainda. Cara, e aí, né, eu sempre olho as coisas do lado espiritual, sabe? Eu já não me ligo mais tanto no lado material, sabe? Eu já não me preocupo mais tanto com isso aqui, porque eu consigo ver a energia de onde ela vem e o propósito pelo qual ela vem, né? Cara, é triste, sabe? A situação ali não é... A situação como um todo no Brasil, né? Não só o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi que expôs, né, uma circunstância que está ocorrendo no país, né? Vem de ideologias políticas, né? A política, ela usa a tragédia a seu benefício, né? Por exemplo, se não houvesse tragédia, estariam usando o show da Madonna e coisas semelhantes, né? Como houve a tragédia, ali desfocou, né? E agora a tragédia é que é o filão, né? Que é o grande negócio agora para a política. Só que aí, né, cara, por conta de ideologias políticas e teorias políticas da esquerda, né, que a coisa se complicou, entendeu? O político ele sempre tenta tirar uma vantagem de toda e qualquer situação que dê visibilidade, né, que dê audiência, né, dê fama, né? Só que os caras ele meteram os pés pelas mãos. E do lado espiritual, né, é trágico, sabe? Do lado espiritual isso é péssimo, sabe? Porque é óbvio que aquilo ali, que gente, não foi sem motivo, né? Quando vidas são ceifadas assim de uma forma coletiva, né, e precisa, né, de um aval espiritual para fazer a colheita, né? A pandemia foi isso, né? A pandemia foi uma grande colheita, né? O Rio Grande do Sul também está sendo. Porque aí as consciências que estão ali encarnadas têm as suas diretrizes a cumprir, né? Se tá certo ou tá errado, bom, quem sabe é a hierarquia espiritual, né? O fato é que determinaram que seria dessa forma e é dessa forma. Agora, o ruim é para quem está, né, no comando, né, dos recursos da nação. Cara, porque assim, você ceifar uma vida é péssimo, né? Mas, cara, quantas vegetais você come diariamente? São vidas, né? Quantas carnes de animais você come diariamente? São vidas, né? Ah, é menos importante que uma vida humana. Não é menos importante que uma vida humana. Esses seres, né, vegetais e animais, eles são muito mais evoluídos do que as consciências ditas humanas aqui, tá? Porque humanas mesmo, a raça humana, não é apenas isso aqui, tá? Existem outras formas humanoides. Inteligentes, né? Muito mais inteligentes do que o nível de consciência aqui deste planeta, né?
E quando a espiritualidade vai fazer uma grande colheita, né, um grande desencarne coletivo, o que eles fazem? Eles pegam a consciência que tem suas dívidas, né? As consciências que dominam, né, que estão nos grandes postos de comando, sempre são as mesmas, sabe? Milênio após milênio sempre são as mesmas, eles não mudam, sabe? É um esforço para conseguir chegar até lá, um desenvolvimento, né, da consciência para conseguir lidar com tantas vidas, né, com tantas consciências encarnadas. Então não pode ser qualquer pessoa, não pode ser qualquer consciência que chegue até um posto de comando. Então são sempre as mesmas. Aí o que eles fazem? Eles pegam uma consciência que está endividada, né, que tem lá as suas grandes dívidas a pagar, né, e coloca para essa consciência fazer o trabalho sujo. Só que esse trabalho sujo não dá méritos para ela, só endivida ainda mais. Entendeu? Só piora a situação, mas o cara tá ali, sabe, é como ser dever para um agiota, né? Eu já vi situação de pessoas que deve uma pessoa em específico, tá? Vou falar aqui, mas não vou citar nomes, né? Tinha uma pendência para resolver e a forma que encontraram para resolver, né, foi, ó, existe uma situação em uma agência bancária, a situação lá é essa, essa e essa. Você vai sozinho e traz o dinheiro. Ou seja, mandou o cara para morte, né? Prisão ou morte, né? Mas deu uma chance à vida, né? A chance à vida era 1%, mas deu, né? E o rapaz foi lá e conseguiu. Com 1% de chance ele conseguiu. Entendeu? Só que aí, meu, a dívida kármica foi lá para estratosferas, né? Porque imagina uma situação dessa, né? O que está acontecendo no Brasil hoje é isso. Entendeu? Pegou uma consciência endividada, né? Um grupo de consciências ali que não mudam, né? O modus operandi, o raciocínio dessas pessoas não mudam, né? Mesmo diante de tudo que é exposto, não muda. E pegou essas consciências, né, tortuosas, né? E colocou nesse momento. Colocou para viver esse momento, né? E aí complicou a situação dessas consciências, viu? Complicou bastante. Para você entender um pouquinho mais do movimento espiritual, tá? Quem está no comando da nação atualmente, né, são pessoas de ideologia de uma cultura nordestina, né? Cultura nordestina, vamos colocar dessa forma. Tem a ideologia política, mas tem a cultura nordestina. O Nordeste, ele é a parte árida do país, né? A parte seca do país. O Rio Grande do Sul é a parte úmida, fria, né? O Nordeste é a parte quente e árida, o Rio Grande do Sul é a parte fria e úmida do país. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul são chuvas, enchentes, né? Transbordo. A pessoa que vive no deserto não sabe lidar com isso. Conseguiu entender o raciocínio subconsciente que está por detrás disso? Pegou alguém que não sabe lidar com esse tipo de situação e colocou no comando da ação nesse momento para viver essa circunstância. Aí você olha as notícias, tá lá eu te dar um exemplo bem, né? Lá em 1º de janeiro mudou o comando do exército, né? Houve lá uns acertos e desacertos e mudou o comando do exército. As pessoas que estão hoje no exército estão alinhadas, né, com quem lhes favoreceu naquele momento. Quem lhes favoreceu naquele momento não sabe lidar com esse tipo de situação. Aí você olha as notícias, estão lá os civis, né, com barcos, jet skis, lanchas, né, salvando vidas, resgatando pessoas, né, aeronaves inclusive, né, helicópteros, jatos e tal. O setor privado, sabe, a população se movendo, né, os seus recursos, né, dizem que o capitalismo é o grande vilão da economia. Cara, quem está salvando o Rio Grande do Sul é o capitalismo.
Quem está salvando o Rio Grande do Sul nesse momento é o capitalismo privado, tá? Tem dono de rede de loja aí doando tudo. Doando tudo. E o que não está sendo doado está sendo vendido por 10% do valor para levantar um recurso rápido para enviar para o Rio Grande do Sul. E o exército, olha o exército. Com bote a remo. Sabe? Cara, imagina a enchente de um rio, cara. Aquilo tem correnteza. O exército tá lá com bote a remo. Não chega a lugar algum, velho. Não chega a lugar algum, não salva ninguém. Sabe, Meu, é inacreditável ver a ação do exército. É inacreditável. Parece que o exército que tá lá no Rio Grande do Sul é um exército de 500 anos atrás. E não um exército de 2024. O exército que até o ano passado estava construindo estradas, né? Asfaltou dos trechos da BR-163 para chegar até o Porto de Miritituba, que era um grande gargalo, um grande prejuízo do agronegócio no Brasil. O exército foi lá e fez o asfalto, né? Salvou a lavoura, né? Salvou a safra do Brasil, né? Levou o asfalto até o Porto de Miritituba. O exército, esse mesmo exército é o que está lá no Rio Grande do Sul e não sabe fazer nada, né? Houve um lapso de memória, houve uma... Como é que quando apaga a memória? Esqueci agora a palavra, né? Tanto de apagar a memória que eu esqueci a palavra. Apagou a memória do exército? Né? Esse exército não sabe... O exército que atuou no Haiti, né? A serviço da ONU, né? Um serviço louvável que fez no Haiti. Esse exército não sabe lidar com a enchente de um único rio. Houve um lapso de memória ali, Cara, esqueci, né? É tanta epifania que eu acabo esquecendo das coisas, entendeu? Então, o que está ocorrendo ali é um movimento espiritual, cara. É para não ter mesmo a ação do governo ali, entendeu? Aquilo é espiritual. Tá? Não acho que aquilo é um fenômeno natural, uma catástrofe natural, algo que ocorreu ali naturalmente. Não, cara. Não é. Não é, de forma alguma. Sabe, você vê a estrutura do país com todos os seus recursos de um país continental, né? E tem muitos recursos. Não é um país pobre. Assim, de boca aberta, sabe? Virou status, sabe? Como assim, como a pessoa leva um susto e fica imóvel, sabe? O exército não sabe agir na situação, não sabe. Não tem ação nenhuma ali do exército naquela situação. Entendeu, Ares? Então, o que está ocorrendo ali é espiritual. É para ser daquele jeito. Entendeu? É para ser daquele. Então, sabe, o conselho que eu posso te dar é não se envolva, né? Não dê opinião a respeito, entendeu? É para viver aquilo, né? Porque nós estamos no ano de Saturno, né? Retorno de Saturno. E Saturno, ele traz de volta ele traz as consequências dos atos anteriores, né? O Rio Grande do Sul foi ruim e tal. Não, cara, o Rio Grande do Sul, ele acolhe os nordestinos que vão trabalhar, né? Os nordestinos vão trabalhar no Sul, vão trabalhar em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas você não vê esse pessoal do Sul subindo para trabalhar no Nordeste. São os nordestinos quem vão trabalhar. Então você vê que as portas para os nordestinos estão se fechando, né? Todos estão passando por esse processo, mas para os nordestinos as portas estão se fechando. Entendeu? As consequências virão. Então, assim, fique fora disso, cara. Não se envolva, não dê opinião a esse respeito, sabe? Se puder ajudar, ajude. Se puder atrapalhar, não atrapalhe, né? Fique fora do caminho. Que o pior ainda não aconteceu, tá? Dá tempo de se salvar, né? O pior ainda não ocorreu.
Dá tempo de reverter a história, né? Ou pelo menos sair da frente da história, né? Sair da história, entendeu? Se não você não puder reverter a história, pelo menos saia dela. Não se envolva. E aí, né, isso vai se repercutir nas próximas eleições, com certeza, sabe? Vai se repercutir nas próximas eleições. Né? Ainda mais o Rio Grande do Sul, que sempre lutou, sempre tentou sair da federação, tá? Porque os estados brasileiros entendem o seguinte, os estados brasileiros, eles têm autonomia. Quando houve a queda do Império lá em 1880, eu acho que foi em 1888, se não me engano, não existiam estados brasileiros, existiam países. Cada estado era um país, entendeu? Então o Rio Grande do Sul ele era um país, Paraná era um país, Santa Catarina era um país, São Paulo era um país, Mato Grosso era um país. Na época não existia o Mato Grosso do Sul, acho que não existia o Mato Grosso do Sul e o Amapá, se eu não me engano, que vieram a existir bem tempo depois, né? Goiás era um país, Minas Gerais era um país, Tocantins era um país, todos faziam parte do Império do Brasil, né? Aí com a República, esses países, né, se uniram, né, e formaram a República. Então os países se tornou uma federação, né? O nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Então os estados, eles são confederados, né? Eles são países independentes, tá? Nunca se esqueça disso. Os estados brasileiros são países independentes. E isso vai se repercutir nas próximas eleições, viu? Ainda mais com o Rio Grande do Sul acontecendo isso. Vai se repercutir nas próximas eleições. Entendeu? O movimento separatista, né? Houve aí um levante nos últimos anos do movimento monarquista, né? E o movimento separatista ele vai revigorar nos próximos anos, entendeu? Ele vai revigorar nos próximos anos. E aí, cara, sabe, é a lei dos opostos, né, em ação, né? Nunca está bom o suficiente para ficar tranquilo, nunca. Sempre tem algo para atrapalhar, sabe? Cada canto do planeta ele é configurado para viver uma determinada situação, uma determinada vibração, né? Tem, por exemplo, as consciências que vêm aqui encarnadas estão numa faixa de hertz, né? Aí pega todas aquelas consciências que estão numa determinada faixa de hertz e coloca em um local do planeta. Pega outra grupo de consciência que está em uma outra determinada faixa de hertz e coloca em um outro país para viver aquela situação, entendeu? A situação do Brasil é essa, né? Um país de contrastes, né? E conflitos. Aí você vai se envolver nisso sabendo que isso não tem solução, né? Que a perfeição do Brasil é justamente isso que nós chamamos de imperfeição, né? A escola aqui é essa, a lição aqui é essa. Então, assim, do plano dos diretores, né, da escola que forjam o projeto letivo, né, o projeto para o ano letivo, para eles está perfeito. Foram o que eles planejou, que são os mentores, né? Existe o governo do Brasil no plano espiritual. Todos esses grandes políticos que desencarnaram, eles têm um conselho, né, nas esferas superiores deste planeta, na quarta dimensão, né? Existe a baixa quarta dimensão, que a gente chama de umbral, e existe as colônias, que é a alta dimensão, é a parte mais iluminada, né? Onde tem os jardins, que são naves aqueles, né? São colônias, né? E lá eles têm um conselho, né? Esses políticos que desencarnaram, eles têm um conselho administrativo lá, que eles influenciam os políticos que estão aqui encarnados, entendeu? Então foi planejado para ser assim, velho. Meu amigo, você vai fazer o quê? Você vai brigar contra quem? Entendeu? É o melhor que você fazer, cara. Olha, leva a sua vida de boa, entendeu? Cuide da sua evolução, trabalhe por você, pela sua família, pelos seus, né? Pela sua empresa, pelo seu negócio, pela sua carreira, né? Pelo desenvolvimento de seus produtos.
Só de você pagar impostos e taxas, você já está colaborando com a sociedade. Sabia disso? Que todos colaboram, todos fazem o bem sem olhar a quem, mesmo involuntariamente. Mesmo involuntariamente. Né? Os impostos e taxas, né, por mais que sejam desviados, né, para corrupção, que é um câncer nesse país, mesmo assim, né, alguns trocados, né, são investidos na educação, alguns trocados são investidos na segurança do país, alguns trocados são investidos na saúde, alguns trocados são investidos na infraestrutura do país. Então, de forma geral, né, você faz o bem sem olhar a quem, pagando suas taxas e impostos. Entendeu? Então, não se sinta culpado. A culpa não é sua. O dinheiro você deu. Se empregam o dinheiro de forma não ilibada, né, de forma tortuosa, não é sua inteira responsabilidade. Né? É claro, sim, que cada nação tem um governo que merece. Isso é uma verdade cósmica, tá? Mas você tem feito, né, coisas boas, né? Agora, quem tem a responsabilidade de aplicar esses recursos é que leva a maior responsabilidade, né? E aí vai se ver lá no umbral, né? Lá onde o filho chora e a mãe não vê, aí a pessoa vai se lembrar, mas se... vai se arrepender, mas se eu estou arrependido do que eu fiz. Bom, já é tarde. Já é tarde. Lá você não... Lá o neguinho, a pessoa não vai ver o sol nascer quadrada porque não tem sol. Entendeu? Se afaste disso, viu, Ares? Se afaste disso. Porque o que está por vir para essas pessoas, cara, eu não quero descrever. Eu sei o que está por vir para essas pessoas, que eu conheço o outro lado. Mas eu não quero descrever, eu não quero trazer esse tipo de energia aqui para essa mesa, entendeu? Só te dou esse conselho, se afasta. Sai desse meio, tá? Sai desse meio. Ou você se blinda, né, para você fazer a simples e pura burocracia, né? Ou se você tem que ter algum envolvimento, algum tapinha nas costas, tem que colaborar com esse, com aquele, saia disso, tá? Procure caminhos melhores. Energia geral para o mês de junho, 7 de copas, né? O 7, ele simboliza a perfeição, cara. O número 7, né? Cada numeral, ele é um código, tá? Entenda o seguinte, cada numeral é um código. Por exemplo, a pirâmide. A pirâmide, ela é um código numérico, tá? Ela tem as formas geométricas, né? Que também... as formas geométricas também têm códigos espirituais, né? Mas os números, principalmente, né? E o 7, ele simboliza a perfeição, ele simboliza a maestria, não a perfeição, tá? Preciso corrigir isso, né? Eu já falei em outros vídeos que é perfeição, porque é hábito, né? É vício de linguagem, mas não é. Existe o grau de mestre e acima do grau de mestre existe o grau de perfeição. Vocês lembram que Jesus era chamado de rabino? Então, rabino significa mestre, né? Só que mestre não é perfeito, entendeu? Tem muita coisa na Kabbalah, cara, que as pessoas falam, Kabbalah é um livro de... Kabbalah é uma filosofia de vida, tá? Ela não é um livro, né? Mas a Kabbalah, ela lida com a magia da vida. Não é com feitiçaria, com bruxaria. A Kabbalah, ela desvenda a magia espiritual que faz esse mundo funcionar. E você desvendando essa magia espiritual, você consegue, né, seguir por melhores caminhos, tomar melhores decisões e até fazer algumas coisinhas, entendeu? O 7, ele significa maestria, o número dos mestres, e não o número da perfeição, entendeu? Aí você vai entender por que os judeus, os hebreus, né? E judeus, tá? Porque o judeu é o religioso, hebreu é a pessoa que tem um sangue hebreu, né? Israelita é o cidadão de Israel. E os judeus, eles não aceitam Jesus como rabino e nem como Deus, né? Por quê?
Porque mestre não é perfeito. Entendeu? Mestre não é perfeito. Copas fala de sentimentos, emoções, né? Da via cardíaca, né? Do caminho do coração, né? Os desejos geram os sentimentos geram as emoções, né? As emoções movimentam tudo que é externalizado para fora do corpo, entendeu? Então, quando você controla os seus desejos, você controla tudo que vem depois disso. 7 de copas representa maestria e domínio no mundo das emoções. Aprender os segredos do amor. Tá, então é um mês assim que você está com uma saúde emocional muito boa, viu? Ou pede uma saúde emocional muito boa, né? Depende de qual grau você está, sabe? Você está numa posição que você passou pelas lições, foi aprovado nas lições, e aí você consegue uma saúde emocional e sentimental, né, muito boa, ou você não conseguiu isso ainda. E aí você precisa chegar nisso, né? Mas lembre-se, para você chegar aqui, ó, na domínio do mundo das emoções, você precisa dominar o mundo dos sentimentos. Para você dominar o mundo dos sentimentos, você precisa dominar o mundo dos desejos. Entendeu? Então, para você alcançar essa maestria, você tem que trabalhar lá nos desejos. E falando de maestria e domínio do mundo das emoções, quem aparece aqui é o Rei de Copas. O rei é o cara que tem o domínio, né? Então tá confirmando essa carta aqui, né? O domínio das emoções, né? Maestria e domínio das emoções. Quem é o rei é o cara que tem o domínio absoluto sobre o seu país, né? O rei, ele não tem domínio sobre o reino. Quem tem domínio sobre o reino é o imperador e a imperatriz, né? O rei, ele domina o seu... Ah, não, peraí. O rei domina o reino, né? O imperador e a imperatriz domina o império, né? Então, assim, o rei, sim, ele tem o domínio sobre o seu reino, que é o seu país, né? E o seu reino é ele mesmo, né? O seu reino é o reino emocional, né? O rei de copas, ele domina o reino emocional, mas ele domina com atitude, diferente da rainha, que domina com passividade. O rei, ele domina com atitude, porque o rei é a energia masculina, tá? Então aqui não estamos falando de sexo, de homem, mulher, de gay, disso ou daquilo, de hétero, de passivo, de impotente, de potente, nada disso. Nós estamos falando de energias, positivo e negativo. Por que positivo e negativo? Ó, te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa? Vê os sinais da matemática. Você vai entender o que eu estou dizendo aqui. A semelhança, né? Porque imagina o seguinte. Deixa eu mostrar aqui de perto. Ó. Tá vendo as palavras? Rei de Copas. Cada letra dessa daqui, ó, ela é um símbolo, tá? Todas as nossas formas de comunicação impressa, né? Ou seja, de desenhos, são símbolos. A gente poucas vezes para pensar que o alfabeto é símbolo. Assim como as runas, né, são símbolos, né? Assim como o alfabeto hebraico, né, o ivrit, eles são símbolos, né? O alfabeto oriental ali, o chinês e o chinês, o coreano, o japonês, são símbolos. Não são simplesmente letras, não é simplesmente fonética, né? Eles são símbolos, representam símbolos, entendeu? Então, o rei, ele tem esse domínio das emoções.
né? O rei, ele simboliza esse domínio. A energia masculina, ela simboliza a ação. A energia feminina simboliza a passividade, né? Não é sexo, entendeu? Porque normalmente é o homem quem sai para trabalhar, né? Normalmente é o homem quem toma atitude. Normalmente é o homem quem tá por cima, né? Sabe, é o imaginário, né, que a sociedade externalizou, não é? Não significa que seja isso. Não significa que tem que ser assim, né? Mas é a forma, o modus operandi como a sociedade, por ignorâncias de usos e costumes, né? De usos e costumes ignorantes, externalizou dessa forma, né? Cristalizou dessa forma. Então ficou nos símbolos, né? Só que para você evoluir espiritualmente, você precisa harmonizar o masculino e o feminino dentro de você. E todos nós temos isso. Nós temos o positivo e o negativo dentro de nós. Nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. Nós temos o bem e o mal dentro de nós. E para evoluir, a gente tem que harmonizar esses opostos em igual potência, igual equilíbrio, igual nível. Um não pode ser maior do que o outro, um não pode ser melhor do que o outro. E aí você evolui pelo caminho neutro. Entendeu? Domínio emocional, tá? Rei de Copas é a força protetora do sentimento, da paternidade e da generosidade do coração. É aquele que ouve as aflições alheias e conforta os fracos. Ele expressa proteção, afeto, fraternidade, bons conselhos e discrição. Cara, a gente tava falando do Rio Grande do Sul antes de eu abrir as cartas, né? E o que que está aqui? Meus queridos. Aires, o que que você está vivendo aí, viu? Conta pra nós aí, o que que você está vivendo. 10 de copas. 10 aqui é um processo que chega ao final, tá? É um processo intelectual, mental que chega ao final. E isso te traz o domínio, tá? De si. 10 de espadas representa a multiplicação de forças agindo em defesa de uma causa comum. Representa a regra da lei e da justiça, significa consagração e reconhecimento intelectual. Meu, isso tá muito ligado, cara. Tá muito ligado ao que foi dito a respeito do Rio Grande do Sul. Tem alguma coisa aí que se conecta com essa situação toda. Como é uma leitura geral, não dá para ser tão específico, né? Porque aí, a gente vai falar de muitas situações de pessoas que vão se conectar com essa leitura, mas tem, sabe, tá ligado. A coisa que tá encaminhando para esse tipo de circunstância, entendeu? Para esse tipo de circunstância. Ó, isso aqui, o 10, ele significa um processo que chega ao final, né? O rei, ele significa a sobriedade, a maturidade, entendeu? Ele é uma pessoa sóbria, matura, né? Tem um autodomínio de si, né? Isso chega ao final. E aqui é um início, tá? O As de ouros, ele fala de um início próspero, né? Um início é tanto uma liderança quanto um início de algo próspero, entendeu? De um caminho próspero. O 8, que é o ouro, o 8 de ouros, né? No caso aqui o naipe de ouros, mas o número 8, ele fala de retornos, né? De coisas do passado que estão retornando. E o naipe de copas é um naipe de prosperidade, né? De copas não, o naipe de ouros é um naipe de prosperidade, de setor financeiro. Mas também de transmutação, porque o metal, ele precisa passar pela forja. Ele precisa passar pelo mercúrio, né, para separar a escória do nobre metal e depois passar pela forja para ele ser moldado. Então, assim, ele fala de superação,
de transmutação, né, de aprendizado, né, de, sabe, aquela coisa que se transforma, né, que adquire valor agregado, apesar do valor natural que não é pouco, ainda agrega mais valor pelo trabalho, pela experiência vivida, se agrega muito mais valor, entendeu? Cara, é uma carta muito boa, a carta do Oito de Ouros. Oito de Ouros é o propósito interno de realizar um projeto, prevê força e poder econômico. Vem junto com o Oito de Copas. Meu, mas que sincronicidade é essa? É raro isso aqui, viu? É raro. Viu, Ares? Você está no momento ímpar da sua existência, viu? Está no momento ímpar da sua existência. Oito de Copas representa estabilidade dos afetos, ó, estabilidade, o rei. Em uma comunidade, demonstra liderança que protege e cria condições favoráveis para os ambientes mais fracos. Meu, se nós não estamos falando do Rio Grande do Sul, eu não sei mais do que nós estamos falando aqui, viu? Se nós não estamos falando do Rio Grande do Sul, então, ó, sabe, é algum mentor que está falando aqui, está verbalizando através de mim para uma circunstância que eu não faço a mínima ideia de qual seja, se não for Rio Grande do Sul. Tem muito a ver, cara. Tem muita coisa a ver aqui. E eu tô dizendo isso porque intuitivamente, né, comecei o vídeo falando desse tipo de circunstância do Rio Grande do Sul, né, dando aquilo como exemplo, né? E todas as cartas aqui estão batendo com essa circunstância. As de Ouros representa a liderança do fogo interno e da paixão As de Ouros representa a liderança do fogo interno e da paixão e proporciona boa sorte. Ele é aquele golpe que resulta em uma sorte melhor. Ele proclama uma vitória no campo dos negócios e na expansão de projetos. Vou te dar uma dica sobre isso aqui. Você pega como exemplo para sua vida. Acompanhe a Havan nas redes sociais, né? Meu, quem tá dando um show mesmo, é o Pablo Marçal e o velho da Havan, né? Você vai ver o fenômeno que vai se tornar a Havan por conta do Rio Grande do Sul, tá? Porque o cara tá doando tudo que tem. Ele tá doando. Sabe? Ele não tá fazendo ação para comprar mais, porque ele vai, se você comprar ali o produto, ele vai enviar para o Rio Grande do Sul. Não, ele tá doando. Tá doando. O cara tá sendo altruísta, generoso. Só que, meu amigo, isso ele tá nas redes sociais, cara. O Brasil, o mundo inteiro tá vendo aquilo. Sabe? Em quem as pessoas vão pensar na hora de ir numa loja comprar um eletrodoméstico? Vão pensar na Ratoeira, que é as Casas Bahias, na Ratoeira, que é a Marabras Nunca Mais? Ou vão pensar na Havan? Hein? Em quem as pessoas vão pensar na hora de comprar um liquidificador, uma tábua de passar, um ar-condicionado, um cortador de grama? Né? Uma roupa, um sapato? Onde as pessoas irão? Hein? Elas vão na lojinha da esquina ou vão na Havan? Né? E a Havan ela vende pela internet, tá bom? Você não precisa sair da sua casa para poder comprar. Cara, pega isso como exemplo para você, tá? Porque o 8, ó, tem dois números 8 aqui. O 8 ele fala de retornos. Nós estamos em 2024, que é o ano de Saturno. Saturno fala de retornos. Atitudes que retornam, que trazem, né, um retorno, né, que traz uma consequência, né? Atitudes, palavras, gestos,
atos, né, pensamentos, tudo traz um retorno para a sua vida. Tudo que você lança para o universo trabalha aquilo, né, vê os méritos e desméritos daquilo e manda de volta para você. Essa história do Rio Grande do Sul, ela tem um início. Houve o fato, é inegável, né? A tragédia que ocorreu ali, né? Tem muitas pessoas mortas na enchente, né? Idosos, crianças, né? Pessoas que, apesar que os civis, né, estavam indo resgatar, mas não conseguiam resgatar todo mundo, né? O pessoal dos jipeiros, né? Os jipeiros disseram que, fala, meu, se entrava com o jipe, né, na enchente e colocava 10 pessoas no jipe porque só cabia 10 e deixava 10 lá para poder morrer afogado, porque não tinha como trazer. E estamos falando de idosos e crianças. Né? Tem vídeo aí na internet de uma mulher descendo à noite, né? O pessoal em cima da ponte com a lanterna iluminando ali o rio. E uma mulher passou, viva, agarrada numa árvore. Passou por debaixo da ponte e foi embora. Ninguém sabe para onde foi. Tudo isso está registrado e o Rio Grande do Sul não vai esquecer. Tá? Tudo isso, o descaso do governo, o descaso do exército está registrado e o povo não vai esquecer. O Rio Grande do Sul está começando uma nova história, cara. Os gaúchos, o pessoal do Sul, estão começando uma nova história. Um novo caminho. Isso vai ter repercussões, tá? Isso vai trazer consequências. Aires, tá? Tome tudo isso como exemplo para sua vida, tá? Mas assim seja, assim é.